Estimados irmãos espíritas e não espíritas, bem-vindos ao nosso canal. No capítulo 141 da obra O Evangelho de Chico Xavier, da lavra do confrade Carlos Bacelli, lemos um pensamento de Chico, assim registrado por Bacelli. Acreditamos que tanto é um delito grave assassinar uma criança na via pública, quanto exterminá-la em falso regime de impunidade no ventre materno. Nós estamos falando do aborto. Por aborto ou abortamento, entende-se a interrupção voluntária ou não da gestação antes de completar 22 semanas. Mas uma pergunta fica no ar. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Pouco importa o que dizem as legislações humanas sobre o aborto, que é ao mesmo tempo um problema de natureza ética, social e religiosa. Em O Livro dos Espíritos, o codificador Allan Kardec arguiu na questão 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os venerandos colaboradores espirituais responderam objetivamente: o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. A resposta tem duas dimensões distintas. Atentar contra a vida de alguém que já nasceu, já está em plena experiência e existência humana. É uma dimensão. A outra é fazer o que possa comprometer a existência corporal, ou seja, ainda na vida intrauterina, ainda na condição de feto. Mas considerando que para viver a experiência na carne, o espírito precisa encarnar, Kardec perguntou na questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que é que os espíritos têm que vir para a carne? E os espíritos superiores então responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então esse é o grande objetivo, a grande finalidade: chegar à perfeição. Mas os espíritos ampliaram a resposta. Para uns é expiação, para outros missão. Então a encarnação, a reencarnação pode ter duas finalidades distintas, dois objetivos distintos. Cumprir dois objetivos distintos. Ser uma expiação ou ser uma reencarnação missionária. Mas existe uma condição que os espíritos superiores colocaram. Eles disseram: mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação.
Evidentemente que numa reencarnação missionária, esse espírito já deu grandes passos, largos passos em direção ao progresso espiritual. Mas a grande maioria das reencarnações são expiatórias. Exatamente porque é preciso expiar as imperfeições, eliminá-las, para avançar na trilha da perfeição. Mas os espíritos disseram ainda, visa ainda outro fim a encarnação. Então já não tem só uma finalidade, um objetivo. Nós vimos anteriormente que era chegar à perfeição. Agora os espíritos dizem, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Sabemos todos que somos co-criadores na condição de emanações divinas, de partículas divinas. Enquanto espírito. Mas, dizem os espíritos, para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. O espírito vai assumir a forma de acordo com o mundo em que ele reencarna ou encarna. E disso nós não temos mais nenhuma dúvida, porque o próprio Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Os diferentes mundos espalhados no universo afora. A Terra é um deles. Então a resposta dos espíritos tem como finalidade essencial da encarnação fazer o espírito chegar à perfeição, mas também torná-lo responsável na obra da criação. E isso não se dará por decreto ou benevolência divina, mas através da experiência carnal ou existência corporal, com todas as suas lutas, os seus desafios, as suas vicissitudes. Na questão 358, Kardec perguntou: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Que é inclusive o título da reflexão. E os colaboradores do codificador responderam: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que se viria de instrumento o corpo que estava se formando. Olha que interessante a resposta. Primeiro que eles dizem que é crime. Por quê? Por que é crime? Porque impede que aquele espírito que passou por todo um planejamento reencarnatório, que no momento da fecundação penetrou o corpo que estava sendo formado, de repente é expulso do útero materno, por razões que não cabe aqui discutir nesse momento, nesse aspecto. E aí vai ter que recomeçar todo o processo. E evidentemente que esse espírito sofrerá um profundo trauma. Mas como toda regra tem exceção, esse assunto também comporta uma exceção. Lá na questão 359,
Kardec perguntou: no caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Interessante. Uma pergunta razoavelmente difícil de se responder, principalmente conhecendo a resposta da pergunta anterior, em que disse que se matar a criança é crime, ainda na vida fetal. Mas Kardec, com a sua brilhante inteligência, vislumbrou uma circunstância que é factível, que é real. E se o nascimento da criança colocar em perigo a vida da mãe? E se a gestação colocar em risco a vida da mãe? Há crime em sacrificar a vida da criança para salvar a mãe? E os espíritos responderam com grande sabedoria e objetivamente: preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. E talvez neste ponto da reflexão esteja o grande dilema ético. Porque o problema é a circunstância que se apresenta de fato coloca em risco a vida da mãe, ou vai ser uma justificativa para provocar o abortamento? A mãe precisa ter uma consciência ética muito grande sobre a sua gravidez. O seu médico assistente, uma consciência ética muito grande em relação ao acompanhamento da gestação. E podemos colocar de resto a família, especialmente o pai. E aí eu fui buscar a inteligência e o brilhantismo de Emmanuel para clarear melhor este assunto. Lá no capítulo 17, o título do capítulo é Aborto, na obra Vida e Sexo, pela pena mediúnica do Chico Xavier. E o Emmanuel nos diz, com muita propriedade: de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. O preâmbulo da reflexão de Emmanuel já é fantástico. Ou seja, não tem nenhum instituto social maior na Terra do que a própria família. A família é a célula máter da sociedade. Mas ele coloca em que dimensão, em que pé, em que ponto é essa importância? O alicerce moral. Significa dizer que nem toda família, então, será tão importante assim. Claro que uma família desmoralizada, amoral e imoral, seguramente, em vez de ser uma célula sadia da sociedade, será uma célula doente. E Emmanuel continua dizendo: é pela conjunção sexual entre o homem e a mulher que a humanidade se perpetua no planeta, indicando que, fundamentalmente, a conjunção carnal, a conjunção sexual, só tem um grande objetivo: a perpetuação da espécie humana. Essa é a grande razão. E ele diz: em virtude disso, entre pais e filhos, residem os mecanismos da sobrevivência humana, quanto à forma física, em face do orbe, ou na face do orbe. Mas ele continua dizendo: fácil entender que é assim justamente que nós, inclusive ele se coloca, como parte integrante da resposta, os espíritos eternos, atendendo aos impositivos do progresso,
Nos revezamos na arena do mundo, ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos, aprendendo gradativamente na carteira do corpo carnal as lições profundas do amor que nos soerguerá um dia, em definitivo, da terra para os céus. Sensacional a reflexão do Emmanuel. Ora nós somos pais, ora nós somos filhos. Ora quem? Ora o Espírito. Em determinada circunstância nós vamos vir como filhos de alguém, em outra circunstância seremos pais de alguém. E vamos nos revezando nessa arena do mundo. Mas para isso a gente tem que viver cada existência, qualquer que seja a condição de pai ou de filho, aprendendo as lições do amor, executando as lições do amor. E ele diz que é esse amor que nós praticarmos e executarmos e vivenciarmos que vai nos levar da terra ao céu. E ele diz mais: com semelhantes notas, objetivamos tão só destacar a expressão calamitosa do aborto criminoso, praticado exclusivamente pela fuga ao dever. Então ele caracteriza o aborto como uma fuga irresponsável de quem não quer assumir a maternidade. Não estamos discutindo as razões, estamos discutindo o ato em si. E ele já, inclusive, classifica o aborto para que não fique dúvida: aborto criminoso. Porque a gente sabe que pode haver um aborto espontâneo por uma questão orgânica, em que a mãe não tem nenhuma intenção de perder a criança e por uma circunstância orgânica qualquer venha perder, venha abortar. Essa condição é diferente. Por isso que ele destaca, ele diz, a expressão calamitosa do aborto criminoso, praticada exclusivamente pela fuga ao dever. Mas ele prossegue, porque a explicação dele no capítulo é longa. Ele diz habitualmente, nunca sempre. Então ele faz uma ressalva, habitualmente, mas não é sempre. Somos nós mesmos quem planifica a formação da família, antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos, a maneira da casa que levantamos no mundo, com o apoio de arquitetos e técnicos distintos. Então ele faz uma comparação inteligente. Ele diz que no planejamento reencarnatório, quando tudo está acontecendo lá no plano espiritual, cada espírito planifica a família que vai ter. E aí ele faz uma comparação como quem edifica uma casa. Para edificar uma casa, você vai precisar do arquiteto, do engenheiro, do pedreiro, do marceneiro, do eletricista, do pintor, de todos os técnicos necessários para essa edificação. Mas aí ele faz uma observação muito interessante. Ele diz assim: comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade, em que se lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Olha que interessante. Então, lá no planejamento reencarnatório, naquele momento em que está sendo reorganizada ou organizada a família na qual aquele espírito irá reencarnar, ele pede que todos aqueles com os quais ele tem débitos também reencarne no mesmo convívio, para que ele possa fazer o seu devido resgate.
todos vão estar ligados indissoluvelmente por laços de afetividade, por laços de necessidade. Numa família, todos os espíritos encarnados nela têm suas necessidades de reparação, de progresso, de evolução. Mas isso tudo acontece lá no planejamento reencarnatório. E todos vão sair melhores, ou deveriam sair melhores. E o Emmanuel diz mais, ele fala, criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências e externamos votos respeitáveis. Lá no planejamento, todo mundo em torno da mesa, planejando como vai ser a reencarnação de um determinado espírito. Englobando-nos com eles em salutares compromissos. É como se nós estivéssemos agora aqui reunidos, todos em torno de uma mesa, combinando uma determinada ação em que cada um teria sua responsabilidade. Então todo mundo combina as responsabilidades que cada um vai executar, com um voto de confiança de que cada um, de fato, cumprirá a responsabilidade que lhe cabe. Isso que ele chama de salutares compromissos, que se observados, ou seja, se eles forem de fato executados, redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações a que se nos vincula a existência. Família feliz. Família feliz. Todo mundo está cumprindo a sua parte naquele planejamento que foi feito. Mas aí ele vai colocar uma conjunção, uma partícula C. Vai dizer se, porém, coloca uma conjunção adversativa. Quando instalados na Terra, anestesiamos a consciência, expulsando-os de nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, não lhes podemos prever as reações negativas. Ele aqui está falando especificamente do aborto. Quando ele diz expulsando-os de nossa companhia. Ou seja, aquela criança não vai mais nascer naquela família. E aí ele já adverte que não tem como prever a reação negativa desse espírito, que foi impedido de voltar à existência. E ele continua dizendo, e então, muitos dos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual, em amigos potenciais, à custa das nossas promessas de compreensão e de auxílio, todo mundo não combinou que todo mundo ia ajudar todo mundo lá no planejamento? Ficou tudo acertado. Mas depois, quando está encarnado, vem a gravidez, é feito o aborto, porque não se quer aquela criança naquele momento. Volto a dizer, não estamos aqui interessados nas razões, mas no fato em si. E isso ocorre bastas vezes em todas as comunidades da Terra. Então o que é que vai acontecer? Esses amigos potenciais, se tornaram amigos por conta das promessas de compreensão e de auxílio, fazem-se hoje inimigos recalcados, que se nos entranham a vinda íntima com tal expressão de desencanto e azedume, que a rigor nos infunde mais sofrimento e aflição que se estivessem conosco, em plena existência física ou experiência física, na condição de filhos problemas, impondo-nos trabalho e inquietação. O espírito fica
tão desarvorado, com tanta raiva, com tanta mágoa, tão revoltado, que ele pode se tornar um obsessor. E ele está dizendo aqui que essa situação vai ser tão crítica que vai ser muito pior do que se ele tivesse nascido, tivesse vindo como um filho problema a causar toda a sorte de trabalho e inquietação. Mas ele prossegue. Admitimos seja suficiente breve meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Então, o epílogo desse capítulo é para ser refletido com muita serenidade e com muita seriedade. Porque as consequências, tanto físicas quanto espirituais, são terríveis. São terríveis. E como ele diz, o aborto acaba fornecendo um bocado de doença. Doença do corpo físico. E obsessões espirituais que vão fazer um grande mal àquele e àqueles que participaram do ato em si. Mas é na obra Religião dos Espíritos que o Emmanuel faz um importante apelo à não realização do aborto. Ele diz assim: homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos chamados à exaltação do amor e da vida, uma palavra dirigida diretamente às mães. Abstende-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. E a gente percebe muito carinho, muito amor nessa fala de Emmanuel, né? E ele adverte dizendo: fugir do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos ternos e tenros que rechaçais são mensageiros da providência, assomantes no lar em vosso próprio socorro. E se não há legislação humana que vos assinale a torpitude do infanticídio, nos recintos familiares ou na sombra da noite, os olhos divinos de nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos em silêncio às provas do reajuste, a fim de que se vos expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetrastes. Esse Emmanuel é fantástico. Até na admoestação, até na chamada de atenção, há muito amor na fala dele. Há muito carinho, há muita preocupação de um coração amoroso. E ele adverte assim, serenamente e de forma bem objetiva. Podemos ter 1000 justificativas do ponto de vista material, terreno. Podemos explicar para todo mundo e justificar para o mundo inteiro, mas os olhos divinos do nosso Pai nos contemplam do céu. Ou seja, podemos enganar a todos, menos a Deus. E Deus vai chamar a cada um envolvido nesse processo
a prova do reajuste. Por quê? Exatamente porque ele quer que a consciência fique limpa, para que você progrida. Nós não dissemos logo no início que o objetivo da encarnação é chegar à perfeição? Esse é o grande objetivo. Mas numa outra obra mediúnica do Chico Xavier, dessa vez pelo espírito André Luiz, a obra Ação e Reação, lá no capítulo 5, intitulado Anotações Oportunas, eu extraí uma parte do capítulo que é um diálogo. Diz assim: e o aborto provocado, assistente? Inquiriu Hilário, sumamente interessado. Diante da circunspecção com que a sua palavra reveste o assunto, é de se presumir que seja ele falta grave. E aí, o orientador diz: falta grave? Será melhor dizer doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio confesso. A mulher que o promove ou que venha a conestar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarto uterino, a tumoração cancerosa, flagelos esses com os quais, muita vez, desencarna, demandando além para responder, perante a justiça divina, pelo crime praticado. É então que se reconhece rediviva, mas doente e infeliz. Porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável, através do remorso, reterá por tempo longo a degenerescência das forças genitais. Então é um verdadeiro tsunami na vida de quem faz isso, especialmente da mulher. Mas o discípulo, o aprendiz, perguntou: e como se recuperará dos lamentáveis acidentes dessa ordem? O assistente pensou por momentos rápidos e acrescentou: imaginem vocês a matriz mutilada ou deformada na mesa da cerâmica. De certo que o oleiro não se utilizará dela para a modelagem de vaso nobre, mas aproveitar-lhe-á o concurso em experimentos de segunda e terceira classe. A mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico receberá de futuro almas que viciaram a forma, que lhes é peculiar, e será mãe de criminosos e suicidas no campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito por meio do sacrifício nobilitante, com que se devotará aos filhos torturados e infelizes de sua carne, aprendendo a orar, a servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia, que acabará reconquistando ao preço de sofrimento e trabalhos justos. O processo de recuperação é doloroso, é longo e não deixa nenhuma dúvida para nós da importância dessa questão do aborto para a sociedade humana. Mas cabe a nós, espíritas, com o devido esclarecimento que vamos conquistando no estudo da amada doutrina, sempre que possível, apresentar
de forma segura, serena, sem nenhuma forma de imposição, o pensamento do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos, acerca do aborto. Sem dúvida, do ponto de vista espiritual, um crime. Por isso eu creio que as explicações dos veneráveis espíritos a quem recorri das diversas obras consultadas deixam bastante claro que o aborto é um crime aos olhos do Criador. O Criador, único detentor do poder sobre a vida humana. Ninguém mais tem esse poder, só ele. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações emanadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço. Estimados irmãos